que, infelizmente, nós humanos tendemos a valorizar algo só depois que aquilo é tirado de nós. Então, muitas vezes, nós tratamos as reuniões, os momentos como algo tão comum, e às vezes, nesse momento onde estamos impedidos de realizá-los, isso tem feito muita falta, mas nós desejamos que a graça do Senhor Jesus alcance você nesta manhã, que você possa ser alimentado pela palavra de Deus. Amém. Eu estava lendo aqui, mas não sei se isso acontece com vocês, o óculos fica embaçado. Mas olha só, a nossa lição hoje vai tratar de um personagem muito emblemático, de um personagem muito forte, de um personagem, chamando de personagem, mas de uma pessoa, literalmente, né, que viveu fases da vida e viveu sonhos. E eu costumo dizer, eu vejo até as pessoas aí, eu não vou criticar, mas de uma forma que para mim equivocada, dizendo assim, o sonho de José, viva o sonho de José. Aqueles sonhos de José, na verdade, não era sonho de José, foi Deus que colocou aquilo. Era um aviso de Deus, né? Uma revelação. Uma revelação de Deus. O José não sonhava, ele não queria sonhar aquilo. Aí alguém já começa com essa palavra, viva o sonho de José, viva o sonho de José. E eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem. Era um homem que viveu um período difícil, onde vários momentos ali na palavra do Senhor registra algumas dificuldades, e a dele não foi fácil. Mas Deus tinha um plano para uma pessoa que tinha um coração que ele podia usar, porque José tinha um coração que Deus podia usar. Que se fosse outra pessoa, se fosse, quem sabe, vou colocar assim, se fosse eu não sei se eu teria essa condição, porque o que Deus queria fazer era salvar, na verdade era salvar e proteger, não só a família do pai de José, que era da descendência, né, que era Jacó, que era a descendência de Abraão, como aquela palavra que Deus deu a Abraão, depois deu a Isaac, que são os avós do José, mas a palavra de Deus permanece. E Deus já sabia que ia passar por aquele tempo de dificuldade muito grande. O governo mundial era de posse do pessoal lá do Egito, dos faraós, né? Isso é fácil, a gente pode acompanhar pela história, mas Deus precisava de um homem diferente, diferenciado, naquele momento de crise tão alta, tão grande, um homem que um coração pudesse ser conduzido de tal forma que ele passou por todas aquelas adversidades que não foram fáceis, tá? Você conhece muito bem a história de José, não vou detalhar aqui, assim, agora, mas passou aquelas dificuldades muito fortes, que qualquer um de nós, dependendo, você olha assim, e fala assim, cara, isso não é coisa de humano, passar por isso tudo. Olha, ele teve uma guerra de criação de filhos, no meio da família dele, bem difícil. Aquilo gerou uma inveja muito grande entre os irmãos, né? E também para atingir o pai, a competição era grande. O pai também não ajudava muito com relação a isso, querendo fazer, às vezes, de avô. Na verdade, ele passou, podemos considerar hoje, como se o pai avô, porque o José era filho da velhice da mulher que ele amava. Mas isso não significava que ele deveria colocar todos os outros filhos em desgraça, jogar ao léu, deixar abandonado, sem, né, nada. Segundo plano. Isso, é. E ele passou por aquilo tudo, mas Deus conhecia o coração daquele homem, daquele rapaz, né, que depois se transformou num grande homem, que passou por várias adversidades e venceu, e graças a Deus que ele foi firme e venceu aquilo tudo. Mas nós vemos o Sérgio e Felipe, eu não sei, qualquer um dos dois, por favor, se quiser dar uma introdução, de repente, igual eu fiz aqui, vocês fiquem bem à vontade. Vou começar com você primeiro, Felipe, se quiser dar uma palavra assim, geral, antes da gente entrar no assunto total, especificamente. No caso, você tocou num ponto que, para mim, é um dos pontos cruciais, assim, na história de José, que é entender o processo que ele vai passar. E entender que o sonho que José teve não foi um sonho para ele, não foi um sonho dele, não foi um sonho próprio, mas era um sonho de Deus implantado em José para cumprir um propósito de Deus.
Amém, é verdade. Porque a gente tende a fazer uma interpretação um pouco equivocada da Bíblia às vezes. E a gente se coloca no centro de todas as coisas e vai ler a Bíblia. E quando a gente se coloca no centro das coisas e vai ler a Bíblia, a gente tem uma interpretação superficial da Bíblia. E a gente se coloca, eu sou José, eu tenho um sonho de ficar rico e tem alguém atrapalhando o meu sonho de ficar rico, me vendendo, então me perseguindo. E você faz uma interpretação totalmente equivocada, quando na verdade o sonho era de Deus de salvar a nação de onde viria o Messias. Então é uma coisa a se pensar e a se trabalhar. E a gente comete esse erro várias vezes. Um exemplo também é na história de Davi e Golias, né? A gente vai ler Davi e Golias, a gente fala, eu sou Davi, o Golias são os problemas da vida, eu vou pegar uma pedra e vou tampar. Exatamente. Quanto uma interpretação mais bíblica dessa história, nós somos o povo de Israel com medo, e Jesus é o Golias que vem e derruba o gigante para a gente. Jesus é o Davi que derruba o Golias. Isso, amém. Perfeito, eu acho que é perfeito. E aí, Sérgio? Pode já entrando na lição, dar uma introduçãozinha. A gente vai falar naturalmente de José, que é o eixo central aqui da lição, mas vale também a lição para que os pais aprendam alguma coisa com isso aqui, de privilegiar um filho em detrimento do outro. José foi aquele filho querido, o filho da velhice, como já foi dito, mas por conta do seu pai que assim o fez. Então, de certa forma, ele foi vítima aí também. Ele foi uma vítima porque o pai o privilegiou em detrimento dos outros, gerando ódio nos outros. Muito cuidado, pai, muito cuidado, mãe, por conta da criação dos filhos. Isso é para ensinar a gente. Eu sou pai, você é filho futuramente, e pode até observar a criação do pai nesse sentido. A visão dele é visão de filho, hoje é visão de filho. Certeza, depois vai ter visão de pai, se assim Deus o permitir. Isso aí. A vontade de Deus. Mas é uma lição para a gente nesse sentido de criação dos filhos, e o filho, cuidado na criação também. Amém. Então vamos lá, deu para você entender que o assunto é muito bom, é muito fantástico, muito instigante, né? A gente precisa aprender a abrir o coração, aguçar o ouvido, que o Senhor possa falar no nosso coração de forma diferente, porque aquilo que todos os dois, tanto o Felipe quanto o Serginho comentou e entrou no assunto, é realmente o que eu sinto. Todas as vezes que eu olho uma frase nesse sentido, eu fico pensando, caramba, qual o sentido? Aquele que diz assim, viva o sonho de José. Eu falo assim, meu Deus, será que eu teria, ou eu tenho coração de servo e de adorador e de aquele que diz sim para o Senhor, como José, ou eu estou querendo viver o sonho, aquilo que o Felipe falou, o sonho de José, mas para que eu possa ser o protagonista do negócio, né? Às vezes acontece isso, e eu vejo num cenário bem complicado. E nós estávamos comentando antes, aqui fora das câmeras um pouco, sobre aquela situação das nossas linguagens que existe hoje no nosso mundo gospel, né? Sobre os hinos que se fataliza, e você é o cara que é perseguido, e você está sendo perseguido porque Deus está procurando o menor da casa, e que você tem que sofrer, está sofrendo. Irmão, esquece isso, vamos adorar a Deus. Já pensou se José pegasse o seu violão e ficasse cantando lá no cantinho, eu sou perseguido pelos meus irmãos, e o Senhor, e eu sou perseguido porque eu estava trabalhando, e eu agora estou no meio dessa prisão, eu sou perseguido porque quando eu falei o sonho, interpretei, Deus me deu condição de o sonho do padeiro e do copeiro, eles esqueceram de mim, como eu sou triste, como eu sou deprimido. Já pensou? Que situação difícil, como Deus poderia usar um homem desse? Não é verdade? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, irmãos. Pensa, querido, nós estamos vivendo um tempo difícil, tá? Mas isso não é para que a gente ficar falando ali, não é para ficar falando só de coisas ruins, também não é para ficar falando assim que vai acontecer, não. Levante a cabeça, pense em coisa boa, esquece um pouquinho essas notícias ruins que tem por aí. Irmãos, muda o seu pensamento, muda a sua atitude, muda a sua chave de ver as coisas.
levante a cabeça e faz menção das coisas boas que Deus tem feito em sua vida até Amém. agora. Amém. Lembre-se das coisas boas, as bênçãos de Deus para você, porque a gente vai sair, a gente vai vencer. Amém. Olha só como é que eu tirei esse pensamento que eu disse. Mesmo a introdução nos diz assim, mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu a boca. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Todas. Ele tinha que passar por aquele caminho era preparatório para ele. Ele iria lá no palácio. Irmãos, a gente não tem noção do que significa um ambiente palaciano. As intrigas, os fuxicos, as acusações, a falsidade, as pessoas entregando o outro. Ele tinha que passar por isso tudo. Ele, no meio daquela família, ele não ia viver, se vivesse normalmente, não ia passar por isso. Deus o levou para que ele pudesse experimentar isso de perto, bem dentro da carne dele, para que ele pudesse discernir. Porque, queridos, você quando vive no meio do palácio, no meio da decisão, eu falo em todos os níveis, começando, passando pelos municípios, passando pelo Estado, passando pelo governo federal. Se você assumir algum dia algum cargo de liderança, tudo isso você precisa entender que vai passar. É bem difícil, mas você precisa estar um homem experimentado. Quando Deus precisava de um homem experimentado no deserto, ele fez o que com Moisés? Levou ele para o deserto. Ficou 40 anos ali. Quando Deus queria abençoar Abraão, ele falou assim, sai do meio da sua parentela, eu preciso te abençoar, mas aí eu não tenho condição de fazer isso, porque aí você vai estar diluído. Eu não posso fazer isso. Então, irmãos, nós vamos entrar num ambiente agora bem diferente, que é o ambiente da casa do que aquele vivia, do que aquele rapaz vivia e sofreu. Você vai perceber que ele não sofreu sozinho. Aquela perseguição, aquela inveja, aquela raiva, o ódio que os irmãos tinham dele, não foi assim muito gratuito, não. Tem uma consequência nisso tudo aí, tá bom? Só o primeiro ponto para a gente nortear aqui, a inveja dos irmãos de José. Tá. Vamos ler o texto então. Foi bem sugerido aqui. E o Senhor estava com José, é o texto da lição. E foi varão próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio. Viu? Deus já o abençoou lá. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Convite à comunhão com Deus. Convite à comunhão com Deus. Aquilo que eu já falei em lição passada. Esteja com Deus nos bons momentos. Ele não vai te abandonar nos momentos ruins. Amém. Chavão legal, gostei. Facilita passar pelo processo, né? Passar com confiança, né? Então, o primeiro ponto de partida é esse, é preciso ter comunhão íntima com Deus. Deus tem que ser seu amigo íntimo, tem que ter intimidade. Busque intimidade com Deus, busque estar próximo com Ele. Você vai ver a diferença quando você é amigo de Deus e menos amigo das coisas que não são de Deus, ou seja, as coisas do mundo, não é? O que dizer da infidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor do seu pai e o aconchego do seu lar. Vamos tentar pensar um bocado como é que funcionava o lar, aquele ambiente familiar, o lar. Como é que ele foi criado? Nós estávamos conversando mais ou menos sobre isso ali. Como é que ele foi criado? Aquele ambiente era um ambiente propício. Você queria, de repente, se você quiser comentar alguma coisa, você pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. Mas eu vejo o ambiente que ele foi criado de forma um pouco diferenciada, aliás, um pouco não, bem diferenciada dos seus irmãos. E para mim isso foi o que gerou neles aquele sentimento tão ruim, né? Porque o pai fez muita distinção e fazia questão de apontar para ele como sendo o preferido.
fazia questão de apontar para ele: vocês outros, Rubens e todos os outros, são filho, por acaso, de uma mulher que eu jamais amei. Esse homem, eu acho que foi imprudente, ele estava causando dissensão dentro do próprio lar. Porque imagina a esposa, se os filhos reagiram daquela forma, a esposa, acabou, né? Se bem que eles nos consideravam muito, as mulheres naquela época, mas a esposa acabou. Você não tem nada a ver com você, meu negócio é com essa daqui. E o único filho que eu considero é esse camarada aqui, José. Vocês são, para mim, trabalhadores da casa, que vão ficar aqui trabalhando na casa. Isso gera, irmãos, um problema sério no nosso lar, né? Gera seríssimo isso aí. Quer falar? Arnaldo, eu já vi algumas pessoas comentarem a respeito da conduta de José. Existe um versículo na Bíblia que fala que José trazia a má fama de seus irmãos ao seu pai. Então, muitas pessoas comentavam a respeito da atitude de José como se a atitude de José não fosse uma atitude lícita, como se José também fizesse por merecer, de certa forma, essa inveja dos seus irmãos. É onde eu acredito que a maior parcela de culpa, no caso de toda essa situação, seja realmente do pai, como você colocou, porque apesar de José trazer a má fama de seu pai, dos seus irmãos ao seu pai, ele fazia isso sob ordem de seu pai. Não é? Então ele estava debaixo de obediência. E existe até uma música que foi feita a respeito do sonho de José, que diz assim: não conte seus maiores sonhos a ninguém. E eu enxergo um pouco de erro. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas é uma posição assim minha a respeito disso. Eu penso que nada pega Deus de surpresa. Quando Deus implanta o sonho em José, Deus contava com a reação de José para que o processo se iniciasse. Então, eu não acredito que às vezes o contar o sonho seja um fator determinante para que o sonho não aconteça. Até porque o contar o sonho foi que viabilizou o sonho acontecer. É interessante a sua observação, porque realmente, se ele fica com aquilo para ele ia saber. Claro, irmãos, que Deus ia agir os seus meios para que ele pudesse passar por aquele processo que a gente estava falando no início. Mas foi o starter do negócio mesmo, né? Quando alguém diz isso aí para não contar os sonhos, está experimentando ou fazendo uso de um pensamento natural, um pensamento normal das pessoas, até para evitar a angústia e os problemas do processo. Agora, se vai acontecer, se Deus disser que vai acontecer, vai acontecer. Você pode contar, você pode deixar de contar que vai acontecer. Mas no mundo as pessoas têm a crença de que se contar, os sonhos serão frustrados. No mundo, quem estuda a Bíblia sabe que isso não acontece. Os planos de Deus são retos e, né, há aquelas pessoas que erroneamente dizem assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo em todas as linhas, não existe linha torta. É a linha que ele colocou, foi aquela. Às vezes a gente que acha que estou passando por uma dificuldade, a linha torta do negócio. Não tem nada a ver, né? Mas entenderam como é que está a situação, o ambiente familiar? Ele tinha mais irmãos, né? Ele tinha os irmãos, e os irmãos dele eram aqueles que cuidavam da coisa, porque a coisa antigamente era difícil, era no dia a dia, na lavoura. E eles, né, alguns tomavam conta de rebanhos, gado, outros tomavam conta de outras coisas, mas estavam ali para isso. E note bem, além disso tudo, eles eram também guardiões e vigiam, porque as pessoas invadiam as outras famílias e tomavam posse de coisas e roubavam. E aí, verdadeiramente, aquele rapazinho que ainda não tinha idade para estar no campo com os outros, mas se tivesse, provavelmente não iria, porque o pai não iria deixar, ele recebeu uma chancela, né? Uma roupa diferenciada de fiscal dos irmãos, e para vigiar mesmo. E aí os irmãos falam assim: pô, mas vem esse camarada que fica falando coisas, e o pai fica dando privilégio, agora ele vem tomar conta da nossa vida e contar para ele as coisas que nós estamos fazendo. Não pode, esse negócio aí está ficando difícil, né? Isso gerou uma crise na família. Olha só, pastor José no meio familiar, preferência de Jacó, os sonhos que contava a família, chamou a atenção de seus irmãos.
Eu entendi aqui também, depois que você falou sobre contar os sonhos, enquanto ele estava falando que ele via feixes e aquelas coisas se dobravam diante do feixe que ele fazia, né? Já imagina o dia que ele contou o sonho, que ele viu o sol, a lua, e que os pais, né, ouvindo aquilo, falaram assim, mas você está dizendo que até os nossos pais vão se dobrar para você, diante de você? Aí a coisa começou a ficar também meio azedada, que Jacó ficou meio assim, não, como é que pode um negócio? Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. E aí eu vou avançando, ó. A inveja não pode te parar. Bom, falando agora sobre inveja. Inveja a gente sofre em todos os lugares. Desde a escola, quando começar a trabalhar, no seu emprego, né? Entre os seus amigos, a inveja, ela persegue você em todos os lugares. Inclusive, vou falar um negócio aqui, até na igreja, né, querido? Até na igreja. A gente vê irmãos com sentimento de inveja. E o que é o sentimento de inveja? Eu só vou definir o seguinte: inveja não é olhar para aquilo que o Braga faz, aquilo que o Serginho faz, porque eles, todos os dois, sabe? Eu admiro muito o Felipe Braga, pela força que ele tem, pela perspicácia que ele tem. Eu admiro muito, gosto de conversar com ele, gosto de estar com ele, eu tenho ele como referência, ele sabe disso. E o Serginho é a mesma coisa. O Serginho é um cara que, para mim, passa uma segurança. Eu conheço o Sérgio há um bom tempo, não vamos falar de idade aqui não, há um bom tempo, senão o cabelo branco vai denunciar a gente. Mas eu vejo nele um camarada forte, determinado, um camarada que venceu e está vencendo. E isso, para mim, é incentivador. Isso não é inveja. Eu vejo isso como um negócio que eu posso olhar e também me incentivar. Inveja é que, poxa, rapaz, eu queria tirar. A inveja é quando você deseja tanto que você quer que o outro perca. Eu vou tirar dele. Você não quer ter também, né? Você quer tirar. Quer tirar, na verdade, é isso. Eu não quero ter, eu quero tirar dele. Não ver ele com aquele sorriso feliz que tem. Acabar com esse negócio, aquele sorrisão que o Braga está amanhã, que atenta, que raiva que me dá isso. Isso é uma inveja terrível. É isso que eu penso sobre essa inveja, que é terrível, né? A inveja, o sucesso a inveja consiste em sentir-se mal com o sucesso do outro. E por conta desse sentir-se mal, o invejoso ele quer destruir o outro para se sentir melhor. É um pensamento um pouco equivocado, né? Mas existe um ditado que fala: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, o cara, enquanto ele está fazendo a média ali, ele está se sentindo por cima, mas se chega alguém que destaca um pouco mais, ele não quer pagar o preço para chegar onde a pessoa está, mas ele quer tirá-la de lá para ele ficar por cima de novo. É uma situação mais ou menos assim, né? Que dificuldade, né? Que dificuldade é isso, né? Isso é inveja. Isso é inveja que nós vamos dizer aqui, olha só. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um dos filhos. Você é pai, eu sou pai. Você não é pai ainda, né? Mas eu tenho dois filhos, casal de filhos. O Sérgio também tem um casal de filhos. Eu sou testemunha e posso dizer para você, não existe essa preferência. Ainda que o seu filho ou a sua filha fala assim: você faz isso porque você gosta mais do fulano, você está fazendo isso porque você gosta mais do outro. Não existe essa preferência. O que existe é uma atenção para aquele que precisa mais. Em certo momento, depois acabou. A gente volta novamente ao nosso caminhar diário e todos juntos em prol de um só objetivo, que é a construção do lar e adorar ao Senhor, né? E muitas das vezes já falaram isso. Você faz isso com a Carolina, você faz isso com o Felipe, não existe. Respeitando as características, até porque cada filho é um filho, e a filha que é mais chegado, e a filha que não é muito chegado. Então isso pode gerar também alguma coisa. A gente tem que ter cuidado nisso aí também. Ô Arnaldo, eu estava numa conversa assim, sobre essa questão familiar. Essa semana eu estava numa conversa com alguns colegas de trabalho sobre disfunções familiares e o impacto que essas disfunções trazem na vida dos filhos, agora trazendo um olhar de filho. A gente
eu trabalho lá na faculdade, lido com jovens, com adolescentes, e nesse trabalhar diário a gente percebe algumas coisas e alguns até deixam soltar alguns traços de problemas causados por disfunções familiares. A gente fala muito hoje sobre estrutura familiar, de você ter uma figura do pai, de você ter a figura da mãe, de você ter os filhos, só que não é só você ter a figura, mas é exercer o papel. E aí tem uma psicóloga que até dá aula para a Paulinha, ela estava explicando sobre a formação da criança e como é necessário na formação da criança ela ter alguém na vida dela que exerça a função de pai e alguém que exerça na vida dela uma função de mãe. Ainda que talvez a família não esteja completinha ali, o papai, mamãe, filhinho, comercial de margarina, mas que exista alguém para exercer essa função e como isso é vital na vida da criança. E quando você tem uma disfunção familiar, como essa que nós vemos na história de José, um pai privilegiando mais um filho do que o outro, você causa um desarranjo tremendo. Hoje em dia a gente vê reflexos disso na nossa sociedade. Existem filhos que fazem de situações, vivem de um modo desesperador, fazendo qualquer coisa para chamar a atenção do pai. Porque às vezes os filhos não se voltam contra o irmão preferido, mas eles tentam de alguma forma chamar a atenção do pai, vivem um estilo de vida rebelde ou um estilo de vida espalhafatoso, para tentar de alguma forma captar a atenção do pai e dizer, eu também estou aqui. Então isso é uma causa dessa disfunção familiar que nós vemos a Bíblia nos apresenta também na história de José. Esse assunto é interessante, é muito interessante isso aí, a gente realmente vê. Ele quer de uma forma assim, bem agressiva, né? De forma, daquele jeitão agressivo, dizer assim, cara, vocês não estão me vendo aqui, eu preciso de um referencial, preciso de um pai. E a gente vê muito isso na escola, né? E a escola é reflexo da família, família desajustada, escola totalmente perturbada e sociedade destruída. Porque falta referência, falta isso que você falou, não é cada um cumprir aquele papel realmente de forte ali dentro do lado da família, que é do pai, da mãe, né? E cumprir o seu objetivo e deixar esse marco na pessoa, né? Deixar esse marco na criança. O pensamento aqui, imagino eu, dos irmãos José, vamos nos livrar desse cara para a gente poder viver a nossa vida em paz, para a gente ter a nossa família de volta, porque depois que esse cara chegou, acabou, só ele e a gente está de lado, entendeu? Então foi mais ou menos assim, vamos nos livrar desse cara aí. Né? Isso é um empecilho que está no Exatamente. O cara destruiu nossa família, né? Meu Deus. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Eu já entendi muito bem sobre isso aqui, quando você colocou aquela situação de que realmente a gente enfrenta isso em todos os lugares. E quando você vê, e a inveja faz com que eu tire de você, e não que eu busque aquele mesmo caminho, ou passar pelo aquele caminho que você passou, né? Mas que eu tire de você isso, para que eu não veja aquele sorriso que me deixa tão terrivelmente perturbado quando eu vejo em você. Você passa por dificuldade, passa por tudo, mas está lá sorrindo. Eu fico indignado com isso. Eu fico não, tá, gente? Estou falando isso Até aqui. porque muitas pessoas vão querer chegar em algum lugar, mas poucas vão querer passar pelo processo que é chegar lá. Porque se a gente pensar quando Deus traz o sonho a José, Deus mostra o final de tudo, mas Deus oculta o processo. E quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu vejo até na vida mesmo, eu sou uma pessoa observadora, então quando eu vejo algumas coisas acontecerem na vida, até de profecias, de promessas que Deus nos faz ainda hoje, Deus ele mostra o final da obra, mas ele oculta o processo. Então, às vezes, muitas pessoas vão querer chegar lá no final que Deus prometeu. Pô, Deus prometeu fazer fulano uma grande pessoa, uma mulher de oração, vai usar poderosamente, mas Deus oculta o processo que vai levar aquela pessoa a se tornar aquilo que Deus prometeu. Então, a inveja quer chegar lá sem passar pelo processo. Isso, viu? Eu há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, por aí, eu virei para os meus filhos, um momento diferente para um momento diferente para o outro, e disse assim, meu querido, comece a ler alguns livros, ler a Bíblia, comece a projetar na sua vida, a buscar alguma coisa para você, porque você primeiro tem que ter
Eu não sei, você não sabe aonde Deus quer te levar. Mas se você, por exemplo, quer ser um pregador, quer ser um ensinador, comece a ler a Bíblia, comece a buscar livros, comece a buscar coisas que venham encher o seu coração, comece a projetar a sua vida para daqui a 5 anos. Eu falava isso com eles. Esses 5 anos foi assim, já se passaram 12 anos, exemplo. Rapaz, o tempo passa muito depressa, né? Muito depressa. E eu falava isso com eles. E hoje eu vejo alguma coisa na vida deles, que isso, muitas coisas a gente vê a nossa marca neles. Mas essa é uma das coisas que eu plantei. Eu tenho certeza disso. Porque eles pegaram essa ideia. E é interessante você pegar essa ideia. Né? Eu vou para o ponto 2. E o ponto 2 diz assim: a traição dos irmãos de José. Vamos ver que traição é essa, né? A história do jovem José encanta a muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo para uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. Eu só vou ler isso aqui, porque eu entendo isso que você falou, sobre o que Deus estava mostrando a ele, que era o ponto final. Que era o ponto final, Sérgio. O processo, o caminho que teria que passar, percurso, né? O percurso, o caminho, Deus não revelou para ninguém, nem no sonho. Mas você lendo a Bíblia, hoje em dia a gente pode analisar, olhar e analisar. Você percebe que o caminho foi doloroso. Mas lembra que eu falei no início? Deus precisava de um homem num palácio que era cheio de intrigas, inveja, dissensão, e por trás e pela frente todo mundo sorrindo diante do governante. Deus precisava de um homem que já tivesse essa experiência pesada, difícil. E então, quando eu vejo aqui a traição dos irmãos de José, isso foi um caminho que Deus usou, foi uma forma de Deus tirar de lá daquele meio do seio familiar e passar por outros estágios mais pesados do que Deus precisa. Queridos, quanto maior for o local que Deus quiser te colocar, é igual uma árvore. Você olha para uma árvore, por exemplo, quanto maior ela for da terra para cima, maior será a profundidade da sua raiz. Então, por que isso? Para que ela tenha estrutura. Você vê uma árvore centenária, sei lá, na beira da estrada, você passa e vê aquela árvore frondosa, bonita. Você imagina o peso da árvore, a resistência que ela tem com relação ao vento, tempestade. Por quê? Por causa da raiz. Porque em São Paulo e outros lugares capitais, você vê muita árvore grande caindo, sem raiz nenhuma, então está com a raiz já bem deteriorada, corroída, podre, não tem raiz. Então, quem não tem raiz profunda não consegue suportar essa dificuldade. Deus precisava desse homem forte naquele lugar de dificuldade. E aí Deus teve que usar esse caminho para tirar esse homem de lá, e ele precisava passar por coisas mais profundas, mais marcantes, mais dolorosas. Por que não dizer dolorosas? Porque o que ele viveu na casa de Potifar, por exemplo, é doloroso, né? A gente ouve muito estudo sobre isso. Mas note bem os irmãos, ele, quando tiver aquele tempo, quando estiver aquele intento de vender o seu irmão, eles jogaram, aliás, eles queriam matar. O negócio era, você falou, tirar esse cara do caminho, nós vamos acabar com ele, matar ele. E a Bíblia registra que a intervenção de Rubem, tá, tudo bem, vamos jogar esse cara no buraco. Jogou ele no buraco, já foi o primeiro baque que ele teve. Porque José, na verdade, parecia um camarada, ele estava assim, encantado com aquilo que o pai falava, e parece que não estava percebendo o perigo, né, de ficar o famoso leve trás, vigiava, espreitava, meus filhos, meus pais, pai, os nossos irmãos hoje fizeram isso, também largaram isso aqui, foram fazer outra coisa, abandonaram o caminho, e começou a detonar ele parece que não estava percebendo o perigo que ele estava andando. Tudo bem. E aí, na verdade, como eles queriam eliminá-lo, igual foi bem falado por você, tirar ele do caminho, eles queriam matá-lo, contar uma mentira
e dizia: não fomos nós, quem foi a besta fera, pegou ele e matou, estraçalhou ele, só pegamos a roupa, que está aqui, ó, toda rasgada, manchada, mas na verdade eles mandaram ele, venderam ele. Você percebeu que ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas? Ismaelitas eram primos dele, era filho de Ismael, descendente de Ismael, na verdade eram tudo uma família, né? E eles, por que eles venderam para ismaelitas? Porque falaram assim: ele vai morrer, com certeza vai morrer, devia ser como escravo, e o sangue, a culpa não vai estar nas nossas mãos, vai estar na mão dos caras de lá. Muitas das vezes a gente vê pessoas pensando e tratando dessa forma, mas ele esquece que ele é um mentor intelectual do crime, né? Você sabe muito bem, você também sabe muito bem o que eu estou falando. Eu estou de fora, mas eu planejei todas as coisas, todos os atos, e só entreguei na mão de outro para o camarada agir daquela forma, ele executar. Isso também faz parte do crime, né? Ele faz parte do crime, certamente. E aí ele vem falando sobre crises que José passou. Na verdade, as crises, eu acho que, eu não vou botar como crise, vamos colocar como caminho que ele passou, né? Aquele caminho de dificuldade que ele passou, sobre a decepção, o afastamento de quem ele amava. Eu acho que, como a gente diz hoje nos nossos dias, a ficha começou a cair. Ele falou assim: caramba, eu fiz um negócio que deixou o pessoal meio triste. Eles me venderam e, na verdade, eles queriam me matar, porque eu estava ouvindo a conversa deles. Eles queriam me matar. E aquilo foi acumulando na mente e no coração de José, não como uma crise, mas como uma realidade de que ele passou, e ele, lá na frente, que nós vamos entender isso, ele entendeu que isso tudo era um caminho que Deus estava levando a ele, para que ele pudesse ser fortalecido. A segunda crise, eu vou falar as três de uma vez, por causa do tempo. Acusado injustamente. Injustamente como? Como é que ele foi acusado injustamente? Se que ele, no caso aqui, tá? Que ele foi vendido, ele achava que estava fazendo certo, achava que estava realizando um ato de obediência ao seu pai, mas ele não percebeu que estava gerando no coração das pessoas. Uma coisa que passou batido por mim no meu estudo, mas que eu percebi na sua fala, foi uma certa, talvez pela idade ou pelo seio familiar, por ter vivido sempre debaixo da asa do seu pai, José denota até uma falta de maturidade para lidar com essa situação. E a gente fala assim sobre esses caminhos que José tomou. Arnaldo, eu não acredito, Serginho, eu não acredito em um Deus sádico, em um Deus que tem prazer no sofrimento, em um Deus que quer levar a gente pelo caminho mais difícil de propósito, só para depois falar assim: tá vendo? Foi tudo isso. Não, eu acredito que Deus faz aquilo que é necessário. Então eu acredito que era necessário esse processo na vida de José para que ele também, diante todos esses caminhos que ele trilhou, como as pessoas no mundo gostam de colocar essas linhas tortas que ele trilhou, ele pudesse ganhar e galgar maturidade dentro de si, para que lá na frente pudesse lidar com situações mais complexas. Isso. O José, depois dos caminhos que ele trilhou, é uma outra pessoa totalmente diferente. Um homem experimentado, né? É um homem que já não se deixava levar por qualquer conversa. Porque, até como você falou, o ambiente que ele vivia, pensa num ambiente de política hoje, né? Você que está ouvindo a gente aí. Pensa um ambiente assim de o Palácio dos Planaltos, lá os deputados, como aquela coisa, um tentando puxar o tapete do outro, fazer um negócio aqui e ter uma inveja ali. Então, para que ele conseguisse chegar no sonho onde Deus tinha planejado colocar ele precisava ter uma maturidade para lidar com situações que iam ser muito mais complexas do que o que ele vivia dentro da casa dele. Com certeza, o que ele estava vendo naquele ambiente familiar que foi colocado como crise, era fichinha. Pelo que ele ia passar. E pais super protetores que agem como Jacó agia com José, ele amputa o seu filho. Amputa, verdade. Ele não deixa ele passar por aquelas fases, né? Aliás, isso hoje em dia desculpa só te interromper, isso hoje em dia, que me abriu um outro leque aqui, eu estive vendo uma reportagem sobre isso, eu falo assim,
Eu vou criar o meu filho de forma diferente como eu fui criado. Sim, eu acho que não tem nem jeito de eu criar o meu filho, o seu filho, e o seu quando vier, de forma como você foi criado. Não existe essa possibilidade, porque o ambiente, a vivência, a vida completamente, a vida muda. A época, né? A época muda, os fatos são outros, mas eu tenho uma carga emocional, uma carga de aprendizado, de tudo que eu passei na minha infância, e eu falo lá em casa que naquela época, Sérgio, não sei se você sente a mesma coisa, nós não tinha, Felipe, a adolescência, a gente passava da infância para a juventude, a gente não tinha essa pré-fase que hoje... A adolescência nova, né? Um conceito novo. Um conceito novo. Dos anos 2000 não é? pra cá. Não sei até que ponto ele foi benéfico também, mas... Imagina quando for no seu, mas você vai ter que usar as suas experiências, a sua vivência, a sua carga emocional, para que você possa educar o seu filho. Agora, o que eu acho imprescindível, que você disse antes e que eu achei fantástico, e eu sempre guardo isso no meu coração, é que você precisa ser marcante como pai ou como mãe e como família. Como família, eu preciso entender que se a minha família está estruturada, se existe respeito, existe amor, se existe isso tudo dentro do lar, do seio da família, eu vou ter uma escola boa, porque quando o meu filho ou minha filha era chamada a atenção, a mãe que trabalhava lá, que era professora, ela falou assim: eu sou professora, eu vou lidar com ele de forma diferente. E eu nunca fui a uma escola para desautorizar o professor. Nunca fiz isso. Ah, mas se o professor estiver errado, para mim ele está certo. Eu corrijo meu filho, depois a gente conversa com ele lá. Mas nunca, porque a criança fica me observando. A criança te observa. Ah, eu nunca fiz isso. Então, sempre a escola, sempre os professores, sempre os mais velhos lá em casa, sempre, ainda que o pai e a mãe sejam velhos, o avô é isso e aquilo, tem razão, você tem que obedecer, você não sabe nada da vida. Eu sempre falava isso: você não sabe nada da vida, você tem que aprender, ainda você não pode tomar decisões. Eu estou te dando tudo, até para comer, para vestir, a gente tem que te dar educação também, e exemplos muito mais ainda. Então isso tudo, eu acho que serve para basilar o seu convivência e a sua caminhada nessa vida. E esse processo de maturidade, ele é doloroso, e às vezes muitos pais têm dificuldade de ver o filho, às vezes passar por um momento de dificuldade, por um momento doloroso, e entender que aquilo é necessário para gerar uma maturidade, porque a maturidade, ela é um processo doloroso. A Bíblia vai dizer, tem um versículo, não me lembro onde está, diz assim: ó Israel, eu te carreguei como nas asas da águia. E eu estava ouvindo uma ministração a respeito desse texto, e uma particularidade da águia, né? Quando ela está com um filhote ali e ele precisa, já está na idade de voar, de pegar o seu voo, ela começa a tirar do ninho tudo aquilo que dava conforto para ele, para ver se ele voa, né? Então começa a tirar ali todas as penas, todas as palhas, fique só os espinhos para ver se ele se toca e voa. Se mesmo assim ele não voar, a águia pega ele, coloca nas costas, dá um voo com ele, no meio do voo ela sacode e fala: vai que é tua. E aí, Sérgio? Antes de você falar, olha só, teve uma certa feita, eu falava para os meus filhos, e falei para a Caroline, mas a menina era diferente porque ela não tinha essa responsabilidade. Mais uma vez o filho falou assim comigo: vai, dá um dinheiro. Eu falei: por quê? Eu preciso comprar um cartão, não sei, um negócio para dar para a namorada. Eu falei: mas a namorada é minha ou é sua? Ué, é minha. Então, mas eu não tenho dinheiro. Então, não tem namorada. Olha a dificuldade. Mas hoje em dia, graças a Deus, não é assim. Ele já sabe muito bem o que é. Ele fala: se não tem condição de trabalhar, não precisa namorar, você não vai enrolar ninguém, você não vai fazer isso. E ele ficava nervoso, mas hoje foi benéfico. É o dizer não, que muita gente acha que não pode dizer não. Não é? Muito bem. Muito bem. Já estão me ouvindo bem? Já adiantando aí para o final, nós temos lá em Gênesis 39, a partir do verso 1, diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá.
aonde eu quero chegar? E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E o Senhor estava com José. Queremos falar de bênçãos, queremos falar da companhia de Deus. Verdade. É o texto que nós lemos, que você bem falou, que eu acho interessante também, que quando ele achou que foi traído e vendido pelos seus irmãos, para que pudesse voltar à normalidade do seio familiar, estava tudo bem até então, até esse camarada, até esse moleque nascer e ser esse empecilho nas nossas vidas. Resolvemos o problema. Ele aprendeu isso, com dor, aprendeu. Foi para a casa de Potifar, onde a Bíblia fala sobre que ele foi próspero. E tudo que aquele homem fazia, ele foi próspero. Olha só o que Deus estava querendo ensinar para mim. Ele podia ser um camarada revoltado, revoltoso, caluniador, podia falar assim, que nada, tudo que pai e mãe falou sobre Deus, se besteira, hoje eu estou vivendo como escravo aqui, ó. Fui enganado, meus irmãos queriam me matar, fomos vendidos, fui jogado para ser morto, deixado-se para ser morto, entregue para ser morto, e fui comprado como escravo. Eu era livre, tinha tudo, meu pai tinha tudo, hoje eu sou escravo. Podia ser um cara terrivelmente traumatizado, e a gente ia falar assim, realmente ele tem razão, porque sofrer do jeito que esse camarada sofreu, ele podia ser realmente um camarada bem reclamão, bem revoltoso, e um cara que você falou, metia logo um monte de tatuagem, e saía quebrando todo mundo, e saía aquele cara que infernizasse a noite. Por quê? Porque eu estou com raiva do meu pai, estou com raiva de Deus, eu não quero mais ouvir sobre esse negócio. Mas ele, ao contrário, reagiu de forma diferente. Ele reagiu como forma de que ele sabia que a bênção de Deus estava com ele, e tudo que ele colocou a mão, lá na casa daquele homem que foi o Senhor que comprou ele, que ele não era escravo, mas ele foi vendido como, e passou a ser escravo, ele passou a ser o cara que comandava a casa, ele organizou a casa, e ele abençoou a casa. A semana passada nós falamos sobre os poços, né? De cavar os poços, camarada vem, entulha o poço, e só para tirar aquilo de você, e você, tudo bem, eu vou desentulhava de novo, depois vou cavar outro, você fica com esse, eu vou cavar outro, e aonde ele cavava dava água. A unção não estava no poço, né? Não é verdade? E foi o que aconteceu com José, né? E aí, para um ser humano de família, ele passou por aquela dificuldade. Agora, como homem, ele foi testado também, né? Um jovem, com todas as suas vitalidades, ele foi testado na sua sexualidade, que ele estava comandando tudo, e um belo dia, o marido estava fora, ele sozinho dentro de casa, falando, por favor, vem cá, eu preciso falar com você. E subiu e viu aquela situação, e a mulher deu em cima dele. E por que ele não podia? Eu sou escravo, gente, eu tenho que obedecer aqui. Mas ele tinha uma convicção no seu coração, na sua mente, de que ele não tinha esse direito de fazer isso. Não é verdade? Tem gente que hoje tem dificuldade de lidar com dinheiro, tem gente que hoje tem dificuldade de lidar sozinho na casa dos outros, tem gente que tem dificuldade de lidar com certas situações. Isso é um problema de personalidade. Ele está com dificuldade de personalidade, né? Então, como você falou, eu tenho que entender que a bênção de Deus está comigo. Apesar de eu estar com problema sério, apesar de eu estar com dificuldade, apesar de eu estar enfrentando, eu não preciso reclamar, eu sei que Deus está guardando. E é momento de você hoje estar, quem sabe você está em casa, na quarentena, e sendo preservado, e preservando a saúde de outros, glorifica a Deus. Porque Deus tem te dado vida, oportunidade de você ouvir uma palavra, de glorificar ao Senhor, oportunidade de ser diferente, de amanhã ou depois, do dia que você puder sair, se glorificar. Olha, eu passei e graças a Deus o Senhor está comigo, o Senhor guardou a minha vida, e se Ele não me guardar aqui, irmãos, eu vou para um outro lugar melhor. Eu tenho que entender isso, eu preciso entender isso, né? Antes de entrar no ponto 3, não quero saber se vocês querem acrescentar alguma coisa aqui.
Tá? Então, dizendo assim, o que é mais importante aqui, que assim como foi com José na prisão, o Senhor está conosco em todos os lugares da nossa vida, ok? Todos os lugares. Fé em meio às injustiças. É possível isso? Ser injustiçado e ainda receber essa palavra de ter fé? Na verdade, é aí que a gente tem que ter mais fé. Até parece contraditório, fé em meio às injustiças, mas na verdade, no momento de crise agora, é que você precisa ter mais fé. É justamente agora. Agora é o momento de ter fé, acreditar, se agarrar às promessas, lembrar dos feitos de Deus. Agora é o mais importante. No tempo bom. Não precisa. Você é igual um bom soldado que se treina em tempo de paz para que na hora que tiver que reagir, ele já reage e sabe o que ele está fazendo, né? Naquele momento de Serginho, ontem à noite eu estava conversando com a Paulinha, e a gente estava conversando, eu falei assim, justamente sobre isso, sobre essa questão de fé. E às vezes eu fico imaginando, fazendo umas reflexões assim a respeito da minha vida e da vida de modo geral, e a gente para e olha as situações e a gente pensa assim, muita coisa na nossa vida, muito desespero, muita lágrima, muito sofrimento poderia ser evitado se a gente tivesse um pouquinho mais de fé. A gente não vê na história de José, como o Arnaldo pontuou aqui, José pegando um violão, fazendo sua sofrência gospel ali, fazendo, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu sou o menor da casa, humilhado, rejeitado, vendido, não sei o quê. Não, mas José demonstra uma fé em Deus e uma fé na promessa, no sonho que Deus tinha dado a ele, e talvez esse seja um dos motivos de Deus, às vezes, nos revelar o final, nos facilitar passar pelo processo, crendo que a palavra de Deus não cai por terra. Então, como o Serginho falou, se Deus falou, irmão, se você contar, se você não contar, o que acontecer, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Então, você se firmar nessa palavra de um Deus que não muda, que não falha, quando você se firma nessa palavra, essa fé te dá força para passar pelos processos. E quando a gente acredita, irmão, eu já tenho experiência na minha vida de quantas vezes eu desesperei, eu chorei, eu achei que estava tudo acabado. E quando a gente para e olha para trás e vê, nosso Deus, se eu tivesse tido um pouquinho mais de fé lá, eu ia entender que aquilo é o processo para eu chegar onde eu estou hoje. Então, um pouquinho mais de fé, se a gente ousar um pouco mais a nossa fé, se levantar, enxugar as lágrimas e crer que Deus está com a gente, como esteve com José, que Deus é fiel para cumprir as promessas dele, irmão, a gente vai economizar muita lágrima, a gente vai economizar muita sofrência gospel, a gente vai economizar muito vitimismo, se a gente ousar um pouquinho mais na nossa fé. A Bíblia vai dizer que o Espírito que está sobre nós, ele não é um espírito de covardia, Amém. Mas ele é um espírito de ousadia. Deus te fez para ser ousado, ele não te fez para ficar no cantinho lá, chorando, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu sou o menor da casa, preciso muito de exaltação. Não, Deus te fez para se levantar em meio a qualquer situação que você esteja vivendo e acreditar na força do Deus que você serve. Eu estava falando até lá no trabalho, tem uma galera lá que a gente consegue ter uma conversa, uns papos muito teológicos, muito legais, muito acrescentador na nossa rotina do dia a dia. E eu estava falando, gente, às vezes a gente precisa andar de forma coerente com aquilo que a gente fala que acredita. Se eu falo que aqui na frente tem um buraco, e eu acredito que aqui tem um buraco, mas toda vez eu passo direto por aqui, a minha conduta é incoerente com aquilo que eu falo que eu creio. Então, se nós cremos que o nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que promete e cumpre, é um Deus que nunca falha, nós precisamos levantar a nossa cabeça e andar pelas ruas com uma conduta coerente com aquela que nós acreditamos que Deus é. Então, eu acho que a história de José traz um exemplo para a gente, essa questão de fé. Às vezes, muito do nosso desespero, muito do nosso vitimismo, muitas das nossas dores são problemas de fé. Muito bom, Felipe. Eu falo, lá em casa, eu converso com a Elaine, falo com ela que eu tenho um privilégio muito grande, porque às vezes eu fico vendo você falar, vendo o Felipe falar, vendo os outros meninos falarem aqui da nossa igreja, porque a gente está mais perto, né? E vocês estão vivendo uma realidade diferente da minha.
E a realidade de vocês, igual você falou, poxa, a gente tem uma conversa muito legal, e às vezes eu converso isso lá no meu ambiente também, de trabalho, e as pessoas perguntam, querem saber sobre isso, sobre uma palavra teológica, um negócio assim, e eles olham para a gente e falam assim, não, mas eu preciso que você me diga alguma coisa. É diferente às vezes, e eu não vou dizer que eu perco horas, eu ganho horas quando eu converso com o meu Felipe, eu fico batendo um texto, e a gente fica conversando sobre isso, e ele me faz pensar, ele me tira do meu conforto ali, assim como eu gosto de conversar com vocês. É diferente da minha conversa com o Sérgio, a gente já está no mesmo nível de ambiente, de vivência, e vocês estão com outra vivência, então eu acho isso para mim um privilégio muito grande, e eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida dos nossos jovens, pela vida do meu Felipe, pela vida de oportunidade que nós temos aqui. Muito obrigado, o Senhor, porque vocês estão vivendo algo diferente, usaram o que a gente tinha como base e é exatamente isso, é um degrau para que vocês pudessem alçar coisas grandes e maiores, e vivência, e entendimento e situações completamente diferentes, tá? Que Deus te abençoe. Já encerrando aqui, muito obrigado pela sua participação. Depois eu deixo o senhor falar uma palavrinha e encerrar. Vamos, Sérgio. No ponto 3 aí, fé em meio às injustiças. Aí você fez a pergunta, é possível fé em meio às injustiças? Isso. Eu perguntaria também, é possível a fé em meio à crise, à calamidade, à pandemia? É justamente aí que a gente precisa de fé. Muito bem. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Deus nunca se esqueceu de José. Isso. O segredo da vitória de José, primeiro que não é segredo. O segredo você não sabe, você não fica sabendo. Agora, a segunda carta do apóstolo São Paulo ao jovem Timóteo, lá no capítulo 1, verso 7, ele diz assim, explica para Timóteo, conversa, mas diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nesse momento, aproprie-se dessa palavra, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu estava lendo isso ontem, conversando com a Elaine sobre isso. Quando Paulo falou isso para Timóteo, mas eu parei só no último, que é moderação. Moderação está naquela pessoa que não gera confusão, ele vê o problema, mas ele quer trazer a paz entre aquela situação ali, né? Mas tem que ser ousado. Por isso que Deus nos deu um espírito de ousadia, porque senão o tímido ele não vai entrar em momento nenhum naquilo ali, de jeito nenhum. Então, essas dificuldades, igual você disse, acabou de dizer, tem que ter fé no meio. É possível ter fé no meio dessa pandemia? Sim, claro que agora que tem que ter. E justamente a nossa intenção nessa transmissão de escola dominical é passar exatamente isso para você. Mostrar a você, lembrar a você, a mim, o meu coração, eu estou dizendo para ele e para você. Lembrar, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E se você está desesperançado, está bem triste, cabisbaixo, porque é difícil, não fique assim. Deus está no controle de tudo. Em meio à tormenta, Ele não perde o controle de nada, nem vento, nem tempestade, nem águas, nem morte, de nada. Deus não perde o controle de nada. Ele tem controle de todas as coisas. Ele te faz passar por esse caminho para que do outro lado você saia melhor, mais forte, mais preparado para o plano que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Agora, como palavra final. Pode dar uma palavra final, depois a gente dá a final para a gente encerrar. Palavra final. Não deu para a gente terminar, mas a gente falou sobre os temas. Senão a gente fica aqui o assunto é ótimo. Tarde. O assunto é ótimo. Palavra final sobre a vida de José, sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma palavra para nós. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza sempre. Socorro Amém. bem presente Amém. na hora da angústia. Amém. Sobre a vida de José e sobre o nosso dia a dia, eu queria ponderar duas coisas para a gente poder encerrar. A primeira coisa é entender que não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Então não é o sonho de José, não é o meu sonho, não é o seu sonho, mas precisa necessariamente ser o sonho dele. A gente precisa entender que, como diz lá em Coríntios, se não me engano, agora aqueles que vivem, vivam para aquele que um dia por eles morreu e ressuscitou. Então que a nossa vida já não tem mais a ver com a gente, mas tem a ver com ele. Então a gente já tira o nosso sonho de plano e começa a perguntar. Satisfação pessoal. Exatamente. Senhor, quais são os seus planos? Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, tudo o que vocês me pedirem, no nome de Jesus, vos será dado. Está escrito isso lá em João, se não me engano. E essa palavra, ela pressupõe um alinhamento de vontades. Olha só, a gente só pega o texto. Não, tudo que você pedir no nome de Jesus, Deus vai te dar. Não é assim, irmão. Pressupõe um alinhamento. Se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem conectados comigo, como um galho está conectado numa árvore, e a minha palavra estiver enraizada dentro de vocês, tudo que vocês pedirem no meu nome eu vou dar. Por quê? Porque tudo aquilo que você pedir no meu nome já vai ser aquilo que eu quero dar, porque você está conectado comigo. Então, você vai andar na direção que Deus quer que você ande. Então, os sonhos que vão brotar em você já não vão ser mais sonhos seus, mas vão ser sonhos de Deus. Glória a Deus, irmãos. É muito bom falar com esse pessoal, né? Esse pessoal é bom demais, é alegria o tempo todo. Então, a minha oração é que Deus abençoe tanto você, Serginho, sua família, sua vida, seu trabalho, sua perspectiva, sua mente e todos os seus planos. E para você a mesma coisa, o Felipe. Deus abençoe você, sua família, os teus sonhos, todos os seus projetos, a sua vida, tudo seja abençoado pelo Senhor. Para você que nós estamos colocando essas palavras de manhã, que Deus te abençoe, que Deus te faça fluir na presença dele, sentir aquilo que ele acabou de falar. Nós temos que ser um com o Senhor, e aí você se sente mais forte. E eu vou encerrar com a continuação daqueles versículos que ele leu 1 e o 2, eu vou ler o 3 e o 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. E olha só, Deus está no meio dela, não será abalada. Seja forte no Senhor, o Senhor te faça firme nessa manhã, em nome de Jesus. Estou alegre, o tempo é contra a gente, mas a gente precisa respeitar o tempo, como você falou, a gente conversa aqui direto, mas é muito bom estar com vocês, e eu peço que você, igual eu disse para o Sérgio, nosso técnico ali, eu quero que você converse conosco, eu preciso saber como está chegando. Mande uma mensagem para nós, para a igreja. Olha, a escola dominical, eu tive dúvida nisso. Eu queria que vocês me falassem sobre isso. A gente vai responder para você durante a semana sobre o assunto de hoje, sem problema. Se for direcionado a mim, eu falo. Se for direcionado ao Sérgio, eu passo para ele. Se for direcionado ao Felipe, com certeza eu vou passar para eles. Vocês vão ser respondidos. Qualquer dúvida, é claro, irmãos, que a gente fala qualquer coisa, que a gente não sabe tudo, mas que a gente tiver ao nosso alcance, eu puder atender, não deixe de se comunicar. A gente precisa saber como é que está chegando aí na sua mente isso, porque a gente fala uma coisa e a sua resposta eu preciso saber como é que está na sua mente. Semana que vem nós temos um outro grande desafio, que é, diante do caos existente, Deus nos concede o escape. Vou falar sobre a passagem do meio do Mar Vermelho, quando o mar se abriu. Olha, um assunto também bem empolgante. Estude, marque as suas dúvidas, escreva para nós, e o Senhor está com você, em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir o Sérgio para orar, e depois vamos despedir com a bênção apostólica. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por este momento, nós te engrandecemos por tua bondade e nos conceder tão rica oportunidade. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estenda as tuas mãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão
do Espírito Santo seja com todos que amam a vinda do Senhor. Vamos todos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Tenham um bom dia e até domingo que vem, com a graça do nosso Senhor. Até lá, em nome de Jesus. Amém.